Hoje você vai ter uma conversa muito especial. Eu tenho certeza que você vai ficar emocionado, mas principalmente tocado, de que a vida, para a maioria das pessoas, é um tesouro que elas recebem de Deus, da vida, e elas não tocam. Elas morrem de fome, morrem de sede, com tanto alimento abundante à disposição delas. Estou aqui com o pastor Fabrini e meu mentor de estudos bíblicos, que você acompanha. Então vamos lá, Fabrini, por que tem gente que passa a vida inteira batendo a cabeça na parede, morrendo de fome, morrendo de sede, com tanto alimento à sua disposição? Primeiramente, Roberto, obrigado pela possibilidade de estar aqui, pela abertura. É uma honra para mim estar com você. Obrigado. E com toda a sua audiência para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Bom, a grande maioria das pessoas permanece nessa condição de quase inanição existencial, de uma pobreza existencial muito grande, porque se acomodam, né? A posição de acomodação é mais confortável de maneira imediata, porque ela não requer nenhum tipo de sacrifício, ela não requer nenhum tipo de compromisso com o trabalho. Então, na maioria das vezes, a gente permanece nesse estado de uma vida muito abaixo do que se poderia viver por uma questão de pura acomodação. Então, poucas são as pessoas que, de fato, entendem que a vida pode ser melhor, que a vida pode ser mais interessante, que a vida pode ser mais rica em todos os sentidos, mas isso depende de uma postura proativa e sair dessa passividade de dizer a vida fez isso, a vida me trouxe aqui. É importante destacar uma coisa, pessoal. A vida, né, não é nada. É uma maneira da gente dizer as circunstâncias me deixaram aqui. Não. São nossas escolhas que nos colocam numa posição. E muitas vezes a gente percebe algumas outras avançando muito, não porque a vida os levou lá, mas porque elas tomaram essa decisão de não ficarem acomodadas. Uhum. Tinha um terapeuta lá no início da psicanálise chamado Reich. E Reich falava assim: só tem três maneiras das pessoas mudarem rapidamente: um grande amor, uma ameaça de vida e uma terapia, um processo de desenvolvimento. E eu gostaria muito que você parasse hoje, em algum momento, e você olhasse assim, quantas oportunidades que você teve na sua vida e você poderia ter aproveitado. E quando eu digo aproveitado, eu falo para você, tivesse coragem de mergulhar na oportunidade, no desafio, mesmo não tendo preparado, não estando preparado. O pessoal usa uma frase que é de um golfista sul-africano, que ele diz assim: sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Eu não gosto dessa frase, porque se você lembrar, você vai ver que quando a oportunidade apareceu, você não estava preparado. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de criar terapia ativa no Brasil. Eu não estava preparado. Eu fui escrever meu primeiro livro, A Carícia Essencial, O Carinho é Essencial. Eu não estava preparado. Aí eu tive que fazer palestra, eu não estava preparado. Então, o que eu quero falar para você? Sorte é quando a oportunidade te encontra com vontade de ser alguém. Sabe assim, sei lá, minha infância pobre lá na Vila Margarida, depois eu fui para a faculdade de medicina, aí veio o Leandro, meu filho com paralisia cerebral. Eu não estava preparado para ganhar dinheiro para fazer o tratamento dele, mas eu queria muito lutar pela vida do meu filho. Então, para mim, esse é o primeiro jogo. Queira ser alguém, queira ajudar alguém, porque aí a tua vida começa a movimentar. O Fabrini está falando o fundamento. O que é o fundamento, Roberto?
é que se você se acomodar, e o nosso cérebro animal foi feito para se acomodar. Vê, você não vai ver um leão que tiver a oportunidade de ter carne ali, ele não vai sair correndo atrás da caça para ele evoluir. Isso não é do animal, do mamífero. Né? O humano não. O humano ele quer fazer melhor, ele quer evoluir. E eu quero te pedir uma lição para falar com eles, uma lição que você me deu quando você falava por que como é que chama? Evangélico? O evangélico? É. Por que o evangélico se propõe a fazer um livro com perfeição, um restaurante com perfeição? Você lembra do que você me falou? Lembro dessa conversa. Então fala para os meus alunos. Bom, a gente quando fala de protestantismo, a gente fala de um segmento grande, com muita diversificação. E existe um segmento que é o meu, que é um segmento calvinista. E dentro do movimento calvinista, existe um comprometimento em virtude da maneira de João Calvino, que foi o grande patrono dessa forma de ver a vida cristã. Ele tinha um entendimento de que tudo deveria ser feito de tal maneira que cada ato seu, do mais simples ao mais complexo, glorificasse a Deus, né? Que as pessoas pudessem ver o resultado do teu trabalho e pudessem dizer, então, graças a Deus por sua vida, porque você cuida bem da escola, você cuida bem da sua vendinha, você cuida bem dos seus clientes. Então, existe nesse segmento, de modo geral, né, esse comprometimento em fazer bem feito para que as pessoas usufruam de algo que foi feito em primeiro lugar para Deus, como um culto. Olha, eu sou sapateiro, então eu vou cuidar desses sapatos, do conserto da bolsa, da melhor forma que eu puder. Beleza, isso vai ser a minha maneira de glorificar Deus. Então, o resultado desse trabalho é o resultado que gera satisfação do outro lado. Então, esse comprometimento com a excelência é algo que nasce do coração de alguém que foi abençoado por Deus, que entendeu o que Deus fez, o que há de mais excelente por nós, que é ter dado o Filho dele por nós. E o resultado disso é uma imensa gratidão. E essa gratidão se revela no esmero com que eu faço as coisas, como eu cuido dos meus negócios e, portanto, eu me proponho a evoluir. Então, para nós, a evolução, o autoaprimoramento é um caminho constante. E Roberto tem um texto na Bíblia, do livro de Provérbios, que eu adoro, Provérbios 4:18, que diz assim: a vida do justo, daquele que teme a Deus, daquele que segue a palavra de Deus, a vida dessa pessoa é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte: a vida de uma pessoa que olha para a Bíblia e diz isso aqui faz sentido para mim, eu quero viver, deve ser comparada àquela luz da manhã que vai brilhando da madrugada em direção ao dia até que chega aquele sol brilhante e tudo fica claro. Ou seja, a vida de uma pessoa que teme a Deus precisa ser uma vida de progressão, de desenvolvimento. Por quê? Porque conforme você vai ganhando a vida, a experiência, você vai tomando decisões melhores. Portanto, a sua vida vai ficando melhor. Então, para nós, a questão de evolução é um mandamento. Mas é um prazer também. Porque você ficar parado por uma comodidade vai gerar uma vida de tantos incômodos, de tantos desprazeres, que você vai se ver num lugar muitas vezes de maior desânimo. Então é melhor você se antecipar enfrentando a resistência da inércia, lutando contra uma fraqueza sua, para que lá na frente você colhe os resultados daquilo. Então você só escolhe quando quer ter algum tipo de desconforto. Eu não quero ter desconforto agora, vou me acomodar, vai ter outros depois. Não, eu vou ter um desconforto agora, mas depois eu descanso. É só você estabelecer o tempo do seu desconforto e o tipo de desconforto que você vai ter. Fabrício está me lembrando de uma ideia que eu tenho, que é, para você ter sucesso, você precisa amar muito. Eu vou contar uma história para vocês. Meu filho mais velho, Leandro, nasceu com paralisia cerebral. E nessa época eu era médico de pronto-socorro de terceira categoria. E eu falei, bom, o que eu preciso fazer? Eu já estava me preparando para ser terapeuta, virei terapeuta, e eu falei, bom, como que eu arrumo um cliente? Eu fiz uns cartazes, Fabrini,
não foi nem Xerox, nem impressora, foi em mimeógrafo. Tinha um negócio chamado Eu mimeógrafo. lembro. Cheiro de álcool. Ah, mimeógrafo a álcool. É. Fiz uns cartazes e criei um curso, Psicologia dos Relacionamentos. Saí colando, nunca tinha feito isso, saí colando. E aí eu arrumei em 2 meses 60 alunos. Só que 60 alunos não pagava todas as despesas que eu tinha da vida, do tratamento do Leandro. Aí eu resolvi oferecer para esses alunos fazer terapia. E alguns entraram e complementaram o orçamento. Cada pessoa que fazia uma sessão de terapia comigo, e terapia na época, há 46 anos atrás, se hoje tem gente que tem preconceito de terapia, imagina meio século, né? E a pessoa estava lá fazendo terapia, a sessão dela, que ela me pagava, era uma sessão que eu pagava uma fisioterapeuta famosa para cuidar do Leandro. E cada pessoa que eu atendia, eu agradecia, né? Porque, não estava batalhando para ir para Nova York, estava batalhando para ter dinheiro para pagar o tratamento do Leandro. Né? E eu falava assim, essa pessoa vai ter a melhor terapia que existe. Porque eu era grato a ela, daquele desespero de não sabia se o tratamento ia funcionar ou não, mas sabia que só tinha aquilo e eu pagava. E quero falar um lance para você. Até hoje, quando uma pessoa me paga uma mentoria ou uma empresa me contrata, eu tenho a mesma cabeça. Essa empresa, essa pessoa está pagando pelo tratamento do Leandro. Eu consigo ganhar muito mais do que preciso para uma sessão de terapia do Leandro. Mas eu acredito que é essa consciência que faz a agenda lotar. Então, eu te deixo essa pergunta. Você que é médico, você ama o seu paciente ou você procura, que nem um ladrão, pegar o dinheiro o mais rápido possível e ir embora? Porque eu vou falar, se você amar o seu paciente, você vai estudar. Você, às vezes, vai estudar o caso, você vai escutar a pessoa, você vai orientá-lo e essa pessoa vai falar, o doutor Jorge é o máximo. Se você for um fisioterapeuta, o que eu vejo? E você vai falar, mas espera aí, o Mark Zuckerberg, com sucesso, ele procura servir o melhor possível. Por quê? Porque ele sabe que se ele não servir a gente o melhor possível, a gente vai para outra. Por quê? Porque o cliente pensa nele, não pensa no fornecedor. Então, se você não está ganhando o dinheiro que você quer, o dinheiro que você precisa, é porque você está amando pouco. É porque você não está querendo se comprometer com essa pessoa. Se você é um médico pediatra, se você ligar para todos os clientes que você atendeu ontem, mesmo que seja do SUS, essa pessoa, essa mãe vai falar, meu Deus, esse cara é diferente. E ela vai fazer propaganda sua sem você gastar nada. Aí você vai e gasta 20 mil todo mês com rede social. Mas a pessoa que chega, você trata como se fosse um pedaço de torta de banana. Você não vê a vida, você não vê lá. E por isso que é muito importante o que nós estamos falando, né? Servir a Deus, servir ao próximo, que é a mensagem de Cristo, né? Amar o próximo. E você tocou no assunto do seu filho, Roberto, que é um ponto muito importante, que eu entendo que foi um ponto de transição na sua carreira. A partir dali, você se tornou palestrante, escritor e abençoou um incontável número de pessoas. Essa coisa da acomodação, ela é vencida muitas vezes quando Deus nos permite sofrer algum problema. Uhum. E a gente precisa desejar sair daquilo por uma questão de urgência.
Então, quando você disse, eu tive uma questão, um desafio, eu precisava pagar o tratamento. Trabalhei não para viajar para os Estados Unidos, mas para cuidar do meu filho. Você conta essa história com muito orgulho e o quanto esse problema fez nascer uma pessoa em você que talvez estivesse adormecida por acomodação, porque a vida te levou para outro cuidado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a carência, o sofrimento, a dor são grandes geradores de realizações. Uhum. Livram a gente de uma da acomodação. Então, eu vou citar aqui, falando de exemplos pessoais, né? Eu tive uma relação com meu pai muito difícil. Meu pai era médico, médico muito bem sucedido, mas apesar de todo o sucesso profissional, de toda a cabeça brilhante que ele tinha, ele era uma pessoa que sofria muito com o alcoolismo, e o alcoolismo gerou nele outros problemas. E um deles era familiar. Então ele era um homem muito distante, e quando estava presente era violento com a minha mãe, ele era violento verbalmente comigo, com a minha irmã, e isso trazia muito sofrimento. E eu lembro que, em virtude das coisas que ele fazia, que machucavam muito a mim, eu com 8, 9 anos dizia, eu serei para os meus filhos um pai diferente. 8, 9, 10 anos. Não falava muito elaborado, porque era uma criança, mas isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E outros sofrimentos foram entrando na minha vida por conta dele, por conta desse comportamento, que fizeram com que eu, de alguma forma, chegasse onde eu estou hoje. Uhum. Hoje, na minha posição como pastor, meu trabalho principal é ser humano. Minha matéria-prima de trabalho é gente. Gente em sofrimento. Uhum. Então, o meu sofrimento me levou a ter que lutar para eu não guardar ressentimento no meu coração, para não me enterrar em vitimismo, para não ficar me sentindo, por que que... Uma coisa que eu pensava, Roberto, meu pai com muito dinheiro, né, isso estou falando de 40 anos atrás, meu pai dirigindo Mercedes, um carro caríssimo, e eu tendo que andar de ônibus, às vezes tendo que passar debaixo de roleta, porque eu não tinha dinheiro para passagem. E eu pensava, por que que eu, como filho de médico, vivo isso? E os meus amigos que têm pai médico vivem outra coisa, todo mundo viajando para o exterior, e eu não tinha dinheiro para ir em outro município. Toda essa dor que eu vivi me gerou muito incômodo e me fez sair da acomodação, porque eu dizia, ou eu mudo e luto contra isso e dou certo na vida, ou eu vou ficar enterrado por aqui. Então, o sofrimento para mim foi um grande professor, na sua vida também, e fez com que a gente chegasse a esse lugar em que a gente pudesse conversar aqui, ajudando tantas pessoas que talvez estejam dizendo, minha vida está ruim, minha vida está numa situação, e fica numa lamúria constante. A lamúria gera desânimo, o desânimo gera mais razão para você reclamar, a reclamação piora a situação. A questão é essa, isso está instalado, isso é a minha vida, eu não posso parar aqui. Só quero pegar esse aspecto do problema como um grande incentivo para você buscar algo diferente. E aí você vai se desenvolver, você vai se sacrificar, você vai pagar o preço para ter vida bem diferente do que você tem no momento. Talvez nesse momento da sua vida você está enfrentando um drama. E eu quero falar, é o jeito que Deus está encontrando para te acordar. Tem uma brincadeira, não sei se você conhece essa história. Teve um naufrágio. O sujeito estava lá se equilibrando, segurando um pedaço de navio, e ele começou a rezar. Passou meia hora, chega um sujeito, um pescador, um barquinho, falou, cara, ó, vim te buscar, vamos embora. Ele falou, não, estou rezando, Deus vai me buscar. Aí o barqueiro não tinha o que fazer, foi embora. Passou mais meia hora, veio um sujeito com uma lancha bem michuruquinho. Amigo, a tempestade está voltando, vamos embora. Não, estou rezando, Deus veio me buscar. Passou um tempo, o temporal chegou, o sujeito morreu, chegou no céu, possesso de Deus. Chegou e falou assim, Deus, seu miserável, você não me salvou, você nem olhou para mim, eu estava lá rezando, pedindo sua ajuda, e você esqueceu de mim. Aí Deus olhou para ele com a benevolência divina e falou, meu filho, as suas preces me tocaram muito, tanto que eu mandei o pescador ir lá te buscar, e você não quis, não aceitou a minha ajuda. Falei, pô, está rezando legal, eu mandei uma lanchinha.
você não pegou, não aceitou minha ajuda. Aí eu falei, bom, com esse aqui vai ter que ser terapia individual, senão não vai funcionar. Então, muitas vezes, eu falo isso com fé. Deus foi muito legal comigo e com você de mandar o Leandro. Por quê? O amor pelo Leandro, quando o Leandro nasceu, eu era um médico. Gente, vocês não imaginam como que eu era um médico simples. O amor pelo Leandro, a batalha pela vida do Leandro me transformou no escritor dos livros que você lê, das palestras que eu faço que você assiste, das palestras, dos infoprodutos, dos treinamentos. Tudo isso foi o amor ao ler. Então, lógico, você me perguntar, Roberto, se você tivesse a chance de voltar no tempo, você preferia ser um médico simples, de pronto-socorro simples, e o seu filho ter o cérebro funcionante? Eu falo assim, eu abro mão de tudo. Mas é o seguinte, falar isso do lado do Fabrini é arriscado, né? Mas quando Deus quer que você se ligue em alguma coisa, ele vai dar um jeito. Nem que seja mandando um pai alcoólatra, um filho com paralisia cerebral, porque Deus é poderoso. Então, isso que você está reclamando agora é o despertador que está querendo te acordar. Agora, qualquer pessoa sem consciência pode ir lá e desligar o despertador. Mas você também tem a oportunidade de falar, chega de reclamar que meu filho tem paralisia cerebral, chega de reclamar que meu pai é um alcoólatra. Eu vou mudar a minha vida. Tá? Todas as encrencas da nossa vida são chamados. Essa foi uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos tempos. É um chamado, é um professor. Ah, Roberto, mas o professor é chato. O Paulo Vieira costuma falar, se você reclama de eu, Paulo Vieira, ser duro, você nunca fez mentoria com o Roberto, nem a Chique. Por quê? Porque Deus me deu uma missão, ajudar você a acordar. Então, nem que seja jogando água na sua cara. Por quê? Porque eu estou gritando para você, Deus está te chamando, acorda. É isso, né? Totalmente. Tem um pastor inglês que já não é vivo, já é do passado, o nome dele é Charles Spurgeon. E ele dizia uma coisa muito profunda. Ele dizia o seguinte, existem certas coisas que a gente só enxerga com os olhos cheios d'água. Ai, que lindo. Existe dentro da pessoa, às vezes, um homem que ela não é capaz de vislumbrar na bonança. Existe dentro da pessoa, às vezes, uma mulher que ela não é capaz de vislumbrar na tranquilidade. Essa pessoa guerreira, essa pessoa combativa, essa pessoa inteligente, essa pessoa potente, precisa ser despertada muitas vezes por um baque. E aí vem a questão, vem a dor, vem o desespero, eu passo meu tempo de choro, e é importante colocar uma data de validade no seu sofrimento. É o seguinte, eu vou sofrer, chega, não vou entrar em 2026 com essa dor, eu vou dar um jeito de tocar minha vida, vou chorar, vou reclamar, eu vou até desabafar com Deus, Ele está preparado para suportar isso, Ele sabe como lidar com isso. Mas é importante que você diga, esta lamúria não se tornará o hino da minha vida. Eu vou cantar um cântico de vitória, um cântico de alegria. Isso vai acontecer. E aí, como você falou, isso foi muito forte aqui na conversa. Eu não estava preparado para ser, eu não estava preparado para isso. Na vida é assim, a gente se prepara no andamento. Quando eu me casei, eu pensei, eu não estou preparado para isso. Uhum. Quando a gente teve filho e eu me tornei pai, eu vi o rosto da minha filha e falei, não estou preparado para isso. Quando a gente começou... Tem aquela febre, aquela gripe. A gente, meu Deus! A gente começou a plantação de igreja, minha esposa, e eu disse, eu não estou preparado para isso. Então a grande questão é, tudo em algum momento da nossa vida vai ser novo. Uhum. E a gente tem que começar e depois aprimorar. Primeiro a gente começa e depois a gente aprimora.